Está no ar. A Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando. A partir de agora, estamos no ar pela 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens do AltV, a TV da internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades lá da região de Dois Córregos. Pela próxima hora, nosso convite, todo mundo por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala, interaja com a gente, faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje pelo 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, quinta-feira chegou o nosso espaço aqui, tradicionalíssimo, você conhece o Gente do MPD que Fala, é a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático que está no ar a partir de agora. Então vamos conhecer os nossos entrevistados, nossos convidados que vão analisar e debater os temas por aqui propostos hoje. Rodrigo Prando, cientista político, professor e pesquisador da Universidade Mackenzie. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo. Mauro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e novamente na expectativa daquilo que sempre acontece, que é um bom debate, um bom diálogo com os colegas, a quem também dou bom dia. Obrigado pela presença, Rodrigo, sempre pela colaboração aqui com a gente. Eu apresento também o Guilherme France, ele é consultor, advogado e pesquisador para organizações internacionais e ONGs e é gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo, bom dia, Mauro, bom dia a todo mundo. Obrigado pela presença. Também na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, Dr. Marcos André Montoro Filho, ou melhor, Dr. Marcos André Franco Montoro, advogado, mestre e doutor em Direito Processual Civil. Tudo bem, doutor Montoro? Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui de novo. Bom dia aos meus colegas de bancada e a todos os telespectadores, né, e também ouvintes, né, porque estamos pela internet, né? Me enrolei aqui na importância do nome, doutor Montoro. É filho de André Montoro Filho, neto de André Franco Montoro, nosso ex-governador do estado de São Paulo. Doutor Marcos André Franco Montoro aqui com a gente. Eu apresento também a promotora de justiça em Pernambuco, a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, coordenadora da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo de Trabalho Observatório do Ministério Público em Defesa da Democracia. Como está a promotora Bianca? Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Agradeço novamente a participação no programa. Quero cumprimentar todos os meus colegas de bancada. Peço desculpa que me atrapalhei um pouco para entrar, não estava conseguindo, mas espero que todos estejam me vendo e me ouvindo. E estou à disposição para mais esse programa com um grande debate. Sim, às vezes a gente se atrapalha com a conexão, a tecnologia nos surpreende. Eu acredito que hoje a senhora esteja em Brasília, não é isso? Tô em Brasília. Tô morando em Brasília, né? Moro aqui. Está morando em Brasília. Uhum. Moro em Brasília. Quero te pedir uma gentileza, promotora Bianca, para colocar o smartphone na posição horizontal, aí a gente tem uma imagem no padrão dos demais. Vamos lá. Sim? Agora sim, está perfeito, doutora Bianca. Enquanto isso, a gente vai aqui já para o nosso primeiro assunto, para análise e debate de todos por aqui. Pelo segundo ano seguido, o Brasil registrou piora no ranking de percepção de corrupção da Transparência Internacional. O país ficou na colocação 104 entre 180 nações avaliadas, 10 posições abaixo do alcançado no ano anterior. Um artigo publicado no site Poder 360, o procurador de Justiça Roberto Liviano cita o esmagamento da lei de improbidade em 2021 e o desbotamento da lei da ficha limpa nos últimos anos e a recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulando as multas dos acordos da Lava Jato. Tudo isso como exemplo de ações que contribuíram para essa queda
no entendimento, portanto, do Procurador de Justiça Roberto Oliviano, no artigo que ele escreveu para o site Poder 360. Doutor Guilherme Franci, por que o Brasil caminha aqui, né, pegando a esteira da análise do procurador Oliviano, por que o Brasil patina aí na busca do caminho para uma política anticorrupção de fato? Bom, primeiro, novamente, bom dia, obrigado por me receber e dar essa oportunidade para a gente discutir o lançamento do índice semana passada. A razão... Doutor Guilherme, Doutor Guilherme, a sua imagem está. É importante que o smartphone esteja na posição horizontal. A sua imagem está deitada para a gente aqui nesse momento. É importante fazer o destravamento da imagem e colocar o aparelho na posição horizontal. Pronto, agora melhorou? Agora está ótimo, perfeito. Vamos seguir então com a sua análise, por gentileza. Claro. A resposta está um pouco na sua pergunta. Não existe uma política nacional anticorrupção no Brasil. O que a gente tem visto, e aí é importante olhar não só para o resultado de 2023, mas olhar para a série histórica do Índice de Percepção da Corrupção, é um processo de degradação contínua da percepção de corrupção no Brasil. Lá desde 2013, o Brasil já perdeu 7 pontos e mais de 30 posições no ranking. Isso significa que, nesse processo, e a gente teve um momento inicial de revelação de grandes esquemas de corrupção, o que naturalmente leva à percepção de que a corrupção aumentou no país, apesar de esses esforços de buscar investigar e realizar a persecução criminal de pessoas responsáveis por atos de corrupção seja benéfico, gera essa impressão de que aumentou a corrupção. No entanto, o que a gente esperava é que, em seguida a essa descoberta, né, e essa revelação desses grandes esquemas de corrupção, as instituições constituídas, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, fossem tomar medidas no sentido de reformar as instituições, endereçar os problemas sistêmicos que esses grandes esquemas de corrupção revelam, né, demonstram que existem. Isso não aconteceu, no entanto. A gente teve algumas mudanças pontuais, como a proibição de doação de pessoas jurídicas, a lei das estatais, mas mesmo esses pontos vêm sofrendo retrocessos e sendo desafiados. A gente teve, ano passado, uma proposta de PEC da anistia que restituiria a possibilidade de doação por pessoas jurídicas para partidos e candidaturas. A gente viu uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de derrubar as restrições e indicações políticas para estatais. Então, ao longo desse processo, a gente não só não viu as reformas que precisaria ter visto com relação à independência, fortalecimento das instituições, fortalecimento da transparência no processo orçamentário, e outras medidas relevantes sobre as quais a gente pode entrar em detalhe aqui ao longo do programa, mas a gente também tem visto uma série de retrocessos, não só em relação a essas duas reformas específicas que mencionei, mas também em relação a reformas estruturais que foram adotadas desde a Constituinte de 88, né? A independência do Ministério Público, o fortalecimento das instituições de controle, isso tudo foi severamente desafiado durante o governo Bolsonaro. Então, o que a gente vê nos últimos anos, na verdade, é uma degradação das próprias bases a partir das quais esses esforços de combate à corrupção foram estabelecidos e uma ausência de planejamento e estruturação de uma política anticorrupção compreensiva que alcance todas essas causas raízes dos esquemas que foram revelados. Em que medida, doutor Guilherme Franci, existe a chance do Brasil, porque a gente está falando de um ranking de percepção de corrupção, né? Em que medida existe a chance da corrupção de fato ser maior do que a gente percebe? Como destacou o procurador Oliviano no artigo dele, no site Poder 360, a gente não tem um corruptômetro para fazer essa medição. Então, é sempre na base da percepção mesmo. A corrupção é um fenômeno notoriamente difícil de ser medido. A corrupção que a gente vê, em alguma medida, é a corrupção que não deu certo, a corrupção que foi identificada pelos órgãos de controle, pela sociedade, pela imprensa. Não existe interesse por parte dos participantes do esquema de corrupção que ele seja revelado. Então, de fato, é um fenômeno muito difícil de ser medido. Uma das formas de medir é justamente olhando para a percepção da corrupção. Existem outras formas que também são adotadas por diversas instituições, inclusive a Transparência Nacional. A Transparência Nacional tem, por exemplo, uma pesquisa que é feita com cidadãos, perguntando para eles a ocorrência, a frequência com que tiveram que pagar algum tipo de propina ou suborno para acessar serviços públicos.
é a taxa de suborno nacional. A última vez que nós realizamos essa pesquisa foi em 2019. Existem outras pesquisas e outras formas de mensurar a corrupção, olhando justamente para a efetividade e para o funcionamento dos sistemas de combate à corrupção, sob a presunção de que quanto mais fortes forem esses sistemas, mais efetivos forem os mecanismos de combate à corrupção, as instituições, as leis, menor será a corrupção, com base em avaliações qualitativas. Então, juntamente com o Índice de Percepção da Corrupção, a Transparência Nacional do Brasil publicou um relatório em que faz uma análise qualitativa dos acontecimentos que tenham acontecido, que aconteceram em 2023, e aponta aí para os problemas que eventualmente explicam, né, no nosso entendimento, essa dinâmica de queda contínua. E aí a gente aponta para alguns problemas, como a ampliação e fortalecimento, a ampliação do mecanismo das emendas parlamentares, ainda sem mecanismos adequados de transparência e objetividade, o próprio aumento do fundo eleitoral, decisões judiciais, como o próprio Dr. Liviano menciona, relacionadas aos acordos de leniência, que foram as evidências anuladas, as multas suspensas, a decisão do STF sobre a lei das estatais, a decisão do STF sobre os impedimentos de juízes julgarem causas em que figuram partes das quais escritórios e seus parentes atuam como advogados, e no âmbito do executivo, um nível aí de interferência no judiciário por meio de indicações de pessoas próximas ao círculo político do presidente. Isso não quer dizer que não tenha acontecido melhorias ou avanços no ano de 2023. A gente viu a reforma tributária, indicações técnicas para órgãos de controle e mesmo a ampliação da transparência e controle social com o fortalecimento dos conselhos de participação. Então, houve avanços, mas a gente entende que não foram suficientes para contrabalancear esses problemas que permaneceram crescendo. Promotora Bianca, sua análise a respeito desse tema. O Brasil, portanto, caindo 10 posições neste ranking de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Seu áudio fechado, promotora. Pode abrir, por gentileza. Ainda não. Embaixo do lado esquerdo, doutora Bianca. Enquanto a doutora Bianca tenta achar ali o caminho para abrir o áudio, vamos ouvir aqui o doutor Montoro a respeito do tema. Eu tenho muito pouco a falar depois da aula dada pelo doutor Guilherme, né, que explicou com muitos detalhes, trazendo muitos exemplos de temas que precisam ser enfrentados pelo país. Eu vou acrescentar uma única questão que, para mim, é a raiz de todos os problemas, que é o sistema político brasileiro, o sistema político eleitoral, né? Eu sou um defensor do voto distrital, ou na medida, na sua sistemática pura, ou na sistemática da forma mista, né? Não temos tempo aqui para debater, fugir a debate, mas eu acho que quando o deputado tem um distrito para prestar contas, quando ele tem uma população de determinados municípios, a imprensa local e adversários bem definidos na sua região, ele tende a ter um controle maior sobre a sua atividade. E muito do que acontece no sistema político brasileiro é que, depois de eleitos, os deputados têm quase que um cheque em branco para fazer o que quiserem. Eles não precisam prestar contas, porque no sistema brasileiro eles vão buscar votos do Estado inteiro, então eles não salvam algumas exceções, deputados que estão muito ligados à região, mas no sistema não é um sistema organizado. Então eu acho que não é a única medida. O doutor Guilherme falou de várias outras importantes, mas eu acho que, inclusive para os fins de atacar a corrupção, eu sou o defensor do voto distrital. Agora sim, promotora Bianca, razões da corrupção, caminhos para resolver o problema. Voltei. Todos me escutam agora? Sim, vamos lá. Ótimo. Primeiro, eu queria realmente parabenizar o doutor Guilherme por trazer essa visão técnica da questão das reformas legislativas, porque esse ponto é muito importante, essa dependência que a sociedade tem do sistema de justiça, que não deveria ser assim, né? Se nós temos uma Constituição cidadã que atribui tantos mecanismos de controle, inclusive populacional, se a gente tivesse uma educação muito mais de consciência política voltada para uma participação mais efetiva dos cidadãos, talvez a gente não
fosse tão dependente do sistema judicial como estamos e do sistema legislativo também, porque eu entendo que não é uma questão de legislação, mas de mudança de comportamento da população e dos políticos. Então, fora essa análise técnica, que é óbvia, do recrudescimento da lei da ficha limpa, da lei de improbidade, né, do afrouxamento, às vezes até em relação às próprias decisões judiciais, da baixa expectativa da população em relação aos representantes. Eu queria falar um pouco sobre a corrupção, está estritamente ligada à honestidade, né, ao sistema de honestidade ou desonestidade. E esse aumento dessa percepção da população em relação à corrupção está muito ligado a você reconhecer um sistema desonesto, né? E aí eu acho que isso é um problema não só da legislação, mas um problema nosso como eleitor, e aí eu trago esse aspecto da população como uma população política, que a gente seja mais exigente e saibamos quem são as pessoas desonestas que maculam o sistema, né? O brasileiro tem uma digamos assim, uma memória curta, esquece quem votou para deputado, não esquece para os executivos, mas as câmaras legislativas, as câmaras municipais, as assembleias são os fiscalizadores, né, no sistema de controle. Né? Quem está nos tribunais de contas? Os tribunais de contas têm uma composição técnica maravilhosa, mas tem uma composição política que às vezes é muito, muito daninha nesse sistema. Então, trazer essa meia-culpa para a questão de trabalhar a corrupção como uma questão cultural de honestidade mesmo, trabalhar o ser honesto e fazer uma campanha educativa pela honestidade, exigir isso da política, porque quem está lá é porque foi colocado pelo voto das pessoas. Então, tem essa questão legislativa, que a população se revolta, que ela vai e volta, né? Existe um sistema de ações afirmativas anticorrupção e um sistema cíclico que derruba. Você veja que se aprova uma lei mais forte, a lei da ficha limpa, a lei da reforma tributária também, recentemente, eu esqueci agora, a lei complementar, eu só estou com o número dela, a 101, né, que trata dessa questão mais de transparência, dos controles das contas. E, em seguida, uma série de outras ações legislativas vêm para abrandar aquelas ações. Então, assim, a gente está sempre indo e voltando. Então, não evolui, né, nessas ações afirmativas. Então, é um problema do sistema político, sim, mas os representantes da política, quem coloca lá são os cidadãos, e é uma questão de percepção de honestidade também, né? Você fomentar a cultura da honestidade. Isso é um grande problema do próprio direito administrativo. Você tem que trabalhar com a desonestidade o tempo inteiro. As pessoas querem enganar o tempo inteiro. Né? Isso está fora da técnica legislativa aqui que o doutor Guilherme bem falou, e eu trago uma análise meio social, né? De que a gente se coloque numa posição de exigir ser honesto e exigir a honestidade também. Rodrigo Prando, como a ciência política observa essa questão da percepção de corrupção no Brasil, parte da análise feita aqui pela promotora Bianca, doutora Bianca, vai no sentido ela chamou atenção, né, para os tribunais de contas, que são braços, né, são os sistemas apoiadores, né, das assembleias legislativas na fiscalização das contas, né, mas aí fica aquela pergunta, quem fiscaliza o fiscal, né? Bom, vou tentar aqui tratar de alguns pontos, já que os meus colegas foram, para mim, brilhantes em suas colocações, especialmente não apenas da ciência política, Mauro, mas também da sociologia. Então, assim, indo muito de encontro com o que Bianca falou, existe uma questão que é da própria sociedade. Então, assim, a corrupção ela é um fenômeno multifacetado. Inclusive, quando a gente trabalha com as pesquisas, e bem colocou o Guilherme, trabalha-se com a percepção. Então, é muito comum nas ciências sociais, na sociologia, na política, trabalhar com percepção, porque é um fenômeno que, obviamente, o corrupto não vai se declarar dizendo, olha, de fato, eu burlei uma regra e roubei e tudo mais. Né? Então, assim, você tem aspectos institucionais, e aí você tem, tanto na teoria política quanto na economia, a ideia de que quando as instituições funcionam com eficiência adequadamente, você não cria incentivos aos indivíduos ultrapassarem os limites da legalidade, porque, de certa maneira, a economia busca entender quais são os estímulos
ou aquilo que pode coibir uma determinada prática, seja ela legal ou ilegal. Mas eu gosto particularmente, eu escrevi uma série de textos que eu envio para o Instituto Não Aceito Corrupção, tratando de um aspecto da própria cultura brasileira. Então, a cultura brasileira, ela influencia sobremaneira a cultura política. Quando o Montoro traz aqui a discussão do voto distrital misto, eu também acho que é fundamental. Agora, a grande questão, e nisso eu vou trazer a fala da Bianca, a gente tem o quê? Político, e eu costumo dizer na minha sala de aula, eu comecei a aula hoje, né? Nós estamos retornando à universidade hoje, mas na próxima semana já tem a primeira aula das noções iniciais de política, poder, autoridade e instituições. E a grande questão é que político não cresce numa horta atrás do Palácio do Planalto, ele não é produzido numa estufa perto do Senado ou da Câmara dos Deputados. Daquele mais ético, comprometido, e aí eu quero aqui lembrar, porque nos bastidores eu falei para o Montoro, que eu me lembro criança, eu cheguei na escola e eu vi uma canequinha na merenda e estava escrito lá o nome do governador, Franco Montoro, e minha mãe falou, o melhor governador que nós tivemos. Porque uma pessoa que teve uma trajetória de vida, que foi uma trajetória de, como colocou Bianca, honestidade e gestão. Agora, ele foi eleito da mesma maneira que o mais vagabundo e picareta corrupto também é legitimado pelo voto e é eleito. Então, em larga medida, as instituições, elas ganham força porque os indivíduos atuam e os grupos atuam dentro dela. Ministério Público, Presidência da República, isso é instituição, mas a instituição funciona, corre nas veias das instituições aquilo que a sociedade quer. Se a sociedade quer, em larga medida, melhores políticos, é a sociedade, é o cidadão barra eleitor que tem que fazer melhores escolhas. E muitas vezes isso não tem acontecido, por quê? Eu me lembro, quando do processo do mensalão, a revista Veja fez uma pesquisa que era o seguinte: você acha certo usar os recursos públicos em benefício do seu grupo ou em benefício pessoal? 96% dos respondentes disseram não, não acho correto. A segunda pergunta era a seguinte: mas se você tivesse na condição de utilizar esses recursos, você faria para você e para os seus próximos? 98% disseram que sim. Eu acho muito importante parar com essa cultura de apontar lá para Brasília e achar que Brasília é a encarnação do mal e atacar a política, porque todas as vezes que nós atacamos a política, nós abrimos espaço para aqueles que são autocratas e que usam da corrupção como uma forma de atacar o sistema político, e quando a gente vai ver, são tão corruptos quanto, ou piores, só que sabem constituir um discurso de moralidade que encanta uma parcela do eleitorado. Já falei muito, já me estendi, mas só para dizer, e aqui para o Guilherme, semana passada, Guilherme, eu participei de um debate com outro professor de outra instituição, e aí perguntaram para mim, por que do ranking o Brasil ter caído? Eu falei, olha, tem questões do governo Bolsonaro e tem questões no governo Lula. O professor da outra instituição disse, não, 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 Bolsonaro já passou, esse problema é do governo Lula. Eu falei, não, não é isso que traz a transparência nacional e nem os elementos empíricos que nós temos comprovaria a sua ideia, mas não adiantou que o professor lá tinha uma ideia fixa de achando que o problema era só do governo Lula, e a gente sabe que é o desenho institucional e me parece que também a cultura política brasileira e a cultura do brasileiro, que gosta muitas vezes do jeitinho da malandragem. Acabei, Mauro, desculpa, eu vejo que você fica ansioso ali querendo, mas já parei. Vamos lá, vamos seguir para o próximo tema, aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira por aqui é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, e vamos para o próximo assunto aqui, porque o tempo está correndo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recorreu da decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o pagamento da multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais prevista no acordo de leniência da JIF, o grupo dos irmãos Wesley e Wesley Batista. Paulo Gonet defende que o recurso seja redistribuído por Toffoli a outro ministro ou que ele próprio reveja o seu posicionamento. E, caso mantenha a sua decisão, Paulo Gonet defende que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue a decisão individual de Toffoli. Promotora Bianca, esse tema naturalmente liga com o tema anterior, né?
Liga em relação à manutenção da corrupção, mas, assim, esse caso específico, eu gostaria de fazer um comentário sobre a defesa das instituições. Porque, veja, existe um acordo de leniência que foi feito lá atrás por um grupo de procuradores que tinham legitimidade para celebrar aquele acordo. Isso foi discutido, inclusive, internamente, claro, né? O grupo de procuradores. Então, assim, não tem outra solução. Só um minuto, que eu estou vendo um barulho aqui. Eu não vejo outra solução em relação, assim, à postura do Procurador-Geral da República, que é muito lógica, de defender o acordo que foi feito pelos procuradores, né? Então, assim, ele entra com recurso, questiona a formalidade em relação à distribuição entre os ministros, porque exige, dentro da ótica do recurso, exige uma decisão plenária, porque isso afeta fatores de previdência muito forte, e a previdência você vai atingir pessoas mais fracas, né? Então é um posicionamento que eu entendo bem importante, e assim, e preserva os procuradores que fizeram um acordo tão difícil na base, porque esse desfaz o tempo inteiro fica difícil para nós, do sistema de justiça, compreender, e para defender socialmente. Eu acho que a gente precisa dialogar mais com a sociedade para que a gente seja mais compreendido, porque hoje também existe um movimento contrário ao sistema de justiça. E como é que a gente vai viver sem um sistema de justiça? Não é? Como é que a gente vai viver liberando a vingança? Não é? Você me deve R$ 10, me dê aqui sua carteira. Você me deve 1.000, me dê um celular. Enfim, a gente vai... É muito retrocesso. Então, primeiro, eu acho que é justo você recorrer para defender uma decisão que está lá atrás e um grupo de procuradores que ficaram lá atrás. Outra coisa, o valor é alto. Se eles estão questionando, é porque querem preservar o financeiro, não existe nenhum tipo de valor republicano ou valor de interesse coletivo que sobejaz a esse fato. E sim, tem uma questão previdenciária de fundo, e previdência, para mim, é pobreza, é gente que precisa, é o sistema que precisa de assistencialismo, de ajudar o mais pobre. Então, eu acho que, nesse contexto, a gente deveria pensar sobre a manutenção de algumas decisões, para que a gente não entre num ciclo de descumprimento, desfacelamento do sistema de justiça, como a gente vem sentindo. Eu acho que a polaridade, ela gasta muita energia com essa questão. Inclusive, eu volto ao ponto da corrupção. A polaridade gastou muita energia em relação ao puxar da lá quem tem o melhor discurso anticorrupção, quando todo mundo, os polos e áreas têm o mesmo discurso, né, anticorrupção. Ninguém defende a corrupção, então todo mundo tem o mesmo discurso, mas se perde muita energia com a questão do combate à fake news, com o combate à desinformação, e aí existe um mecanismo de distração, uma distração social. É isso que leva a que a má política venha e corra lá na frente, porque a má política, ela não precisa de procedimento legal, né? Então, Sim. é mais ou menos isso. Guilherme França, esse episódio da decisão do ministro Dias Toffoli de suspender o pagamento da multa nesses acordos de leniência, é a negação do sistema de justiça no Brasil? Mauro, eu acho que é importante a gente dar até um passinho atrás. No final do ano passado, o ministro Toffoli proferiu uma decisão com relação ao acordo de leniência do Odebrecht. Naquela decisão, ele decretou a anulação de todas as provas que haviam sido obtidas a partir do acordo, ou seja, todas as provas que a empresa e os colaboradores haviam entregue e que baseavam sem número de inquéritos, processos, condenações na justiça estavam anuladas. Essa foi uma decisão que já gerou uma grande preocupação da comunidade internacional pelos próprios impactos que ela demonstra e que ela teria, não só no Brasil, como fora. A OCDE mesmo havia diagnosticado que o Brasil tem um cenário crônico de impunidade com relação à corrupção transnacional. Desde a aprovação da lei da Convenção da OCDE contra o suborno transnacional, nenhuma pessoa foi condenada e apenas 3 empresas haviam sido condenadas. E aí, logo em seguida, né, poucos meses depois, a JF, uma empresa que havia sido condenada, que havia celebrado um acordo de leniência no âmbito da Operação Greenfield, é bom lembrar que é uma operação diferente da Operação Lava Jato,
conduzida por outro grupo de promotores, conduzida processada e julgada, né, por outro juiz. Ela entrou com uma petição no âmbito desse mesmo processo, que é a reclamação originalmente apresentada pelo presidente Lula, alegando que os diálogos que foram revelados pela Operação Spoofing demonstravam aí um nível de coerção contra a empresa. Importante lembrar novamente que os diálogos que foram revelados pela Operação Spoofing envolviam procuradores da Operação Lava Jato, não da Operação Greenfield. E aí o ministro Dias Toffoli decidiu pela suspensão do pagamento das multas da JF, uma empresa que é representada também em outras instâncias pela sua esposa, a doutora Roberta Rangel. Em seguida, semana passada, o ministro Dias Toffoli proferiu uma decisão estendendo esse benefício de não pagamento das multas à Odebrecht, atualmente Novo Renault. Essas empresas já, é bom lembrar, não vinham pagando as multas de acordo com o calendário proposto. Então, assim, esse é um cenário que aponta não só para o crescimento, né, e para uma completa impunidade em relação a crimes que haviam sido confessos por empresas, e aí eu acho que pessoas que têm mais experiência que eu com direito criminal vão poder dizer se empresas podem ou não sofrer coação, né, empresas, não pessoas físicas, mas acho que é um questionamento importante. E, como a doutora mencionou anteriormente, ela afeta diretamente a capacidade potencial que esses acordos tinham de reparar as vítimas da corrupção. A doutora mencionou a questão da pensão, né, só explicando um pouco melhor. A Greenfield é uma operação que surge a partir da análise de fraudes contra os fundos de pensão de funcionários de empresas públicas federais, como Correios, Banco do Brasil. Esses funcionários públicos estão até hoje sofrendo descontos em seus vencimentos, em suas aposentadorias, para reparar o rombo criado por esses esquemas de fraude e corrupção. Então, o não pagamento dessas multas, né, a suspensão de forma monocrática, como você bem apontou, pelo ministro que tinha competência ali sobre a reclamação original do presidente Lula, né, reclamação 43007, e aí assume também a competência por questões relacionadas à JF, que, relembro, não tinha nada a ver com a Operação Lava Jato, deve ser questionada não só pelo impacto sistêmico que produz, na impossibilidade de se reparar as vítimas, de se reaver os recursos que foram retirados da sociedade brasileira, do governo brasileiro, mas também pelo próprio impacto ao sistema de justiça, ao Supremo Tribunal Federal, que, durante a gestão da ex-presidente Rosa Weber, havia ganhado uma força no princípio da colegialidade, privilegiando-se a levada dessas decisões para o plenário. Então, nesse sentido que o movimento do atual procurador-geral, Paulo Gonet, de levar esse caso para julgamento no plenário, é salutar porque coloca aí a oportunidade de que essa questão seja discutida por todos os ministros, possibilitando aí uma análise aprofundada do caso, né? A decisão do ministro Toffoli, ela se baseia ali em alegadas dúvidas fáticas, um suposto cenário de coação. Então, para tomar uma decisão dessa monta, né, com esse impacto, que reverte decisões tomadas por diversas instâncias anteriormente que haviam validado esse acordo de leniência, eu concordo que seria necessário uma análise do pleno, pelo menos, do Supremo. A gente vai fazer uma parada breve agora para um intervalo do programa Gente que Fala e, na sequência, mais assuntos para a gente tratar por aqui com os nossos entrevistados. Rapidinho, a gente volta já, um golinho de água para cada um e é só um minutinho. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Programa Gente que Fala de volta, edição de quinta-feira por aqui, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, ainda o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto para a gente tratar por aqui. A versão de que Daniel Alves estava embriagado
e não se lembra do que aconteceu na Boate Sutton em 30 de dezembro de 2022, é a principal aposta da defesa do jogador no julgamento por agressão sexual. Mas por que a defesa, que até então não mencionava a embriaguez de Daniel Alves, insiste em citar o consumo de álcool naquela noite? A resposta pode estar num artigo do Código Penal espanhol, que prevê um atenuante da pena caso haja grave indício, ou melhor, grave vício em bebidas alcoólicas, drogas ou outras substâncias que produzem efeitos análogos. Promotora Bianca, por que a defesa insiste nessa tese? Aí você traz uma razão óbvia, né, que é a atenuante, mas eu aproveito o contexto para fazer outra pergunta, tanto para os colegas de bancada como para quem nos escuta. É lógico, é possível, é verossímil, dentro do nosso dia a dia, você imaginar que um atleta ele é viciado em álcool, em droga, um atleta atuante, ou ele consome droga ou álcool esporadicamente? Existe, porque vício em droga, isso é uma questão patológica, é uma questão de saúde médica, né? Então, você veja que é uma defesa que está totalmente contrária à história da própria pessoa, e assim, é uma coisa de conhecimento público e notório, se trata de um atleta, uma pessoa que vive, que joga porque tem uma saúde, porque deve ter uma disciplina muito grande. Ninguém se torna jogador de futebol internacional sem um mínimo de disciplina, uma disciplina alimentar, uma disciplina de atividade física, uma disciplina, não é, até de bem-estar físico e emocional. Então, assim, eu imagino que a defesa precisa de algum argumento, porque a questão do contraditório da defesa ela é constitucional, você não existe um juízo, é um direito penal do inimigo, né? Aquele que escolhe o inimigo e você elimina todo tipo de garantia e de contraditório, né? Ele não pode ser tratado como o direito penal do inimigo. Agora, assim, não tem o menor sentido do ponto de vista prático se alegar uma questão de um vício. Ele pode ter um estado de embriaguez transitório, voluntário, não é? E com predisposição para praticar aquele ato. E aqui eu queria também registrar outro ponto sobre esse caso. Eu vi muitos comentários em rede social falando que esse fato que a mulher teria acabado com a carreira do jogador. Gente, pelo amor de Deus, é uma inversão de valores que fica até difícil de você admitir um comentário desse, porque quem acabou com a carreira foi a conduta dele, os atos dele. Não foi a mulher que foi vítima de estupro, que inclusive está com a vida bem arruinada também. Então, a gente precisa resgatar, isso é contra a mulher, vocês vejam que a reportagem traz que a família de Neymar ajudou a pagar uma multa, que ainda existe uma atenuação por conta do pagamento de indenização, que a gente sabe que não existe indenização que vá resgatar nem a dignidade sexual da moça, nem vai livrá-la desse momento e levar o peso que ela vai levar isso para o resto da vida. Não existe essa compensação pecuniária, ela existe, ela é material, mas isso não vai compensar os fatos que aconteceram, não é? E essa proteção machista corporativa dos homens, dizer que a mulher se colocou naquela situação pelo que fiz, uma inversão da vítima, uma inversão dos valores, uma vitimização do réu. Então, assim, vamos pensar com a cabeça fria que houve o fato que tem controvérsia, que ele precisa pagar ao sistema de justiça na forma da justiça e que depois a vida dele continue, né? Desde que exista essa condenação. Outra coisa, a Espanha trouxe para a gente a questão do protocolo no Cali, né? Que é exatamente esse protocolo que está, inclusive em São Paulo, está sendo muito propagado aí na questão do carnaval. Todos os outros estados, em Pernambuco tem o protocolo Violeta, que se relaciona com os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e estabelecimentos de festa congêneros. Eles assinam um compromisso no sentido de adotar algumas providências em relação a mulheres que sofrem assédio e violência sexual dentro daqueles locais. E o protocolo de Barcelona, o protocolo lá da Espanha, foi super eficaz e, infelizmente, através de um caso desastroso, assim, trágico para a moça, trouxe para o mundo
uma questão bem importante e que a gente aprendeu, né? Aprendeu como sistema, aprendeu como uma sociedade civil organizada, e eu acho que a Espanha está dando um excelente exemplo aí que merece ser seguido, compartilhado e divulgado. Doutor Montoro, essa tese da embriaguez, a sua análise, eu quero acrescentar uma situação. Eu hoje vi na rede social mais um desses casos de ataque à vítima de agressão sexual. É uma postagem de um homem e tem uma foto de uma moça vestida de forma sensual e tem uma frase ali dita que foi aquele anjinho que acabou com a vida, a carreira, enfim, do Daniel Alves. Enfim, uma forma de ataque à vítima. Primeiramente, não se sabe se aquela mulher é a vítima. Então, isso é muito grave, colocar uma imagem de uma pessoa ali que você não sabe de quem se trata. Esse é o primeiro ponto. E a misoginia, né, de você dizer que ela acabou com a carreira dele, uma vez que ele propriamente acabou com a vida e a carreira dele também, não é, doutor Montoro? Então, eu tenho acompanhado esse caso só pela imprensa, assim como a grande maioria dos colegas, né? E examinando o pouco que a gente tem de informação, porque só conseguiria dar um parecer efetivo sobre o caso quem tivesse acesso aos autos, né? Mas examinando essa questão, a gente vê que os advogados do Daniel Alves tentaram ou estão tentando todos os caminhos possíveis, ou todas as soluções criativas, né? Se vai dar certo ou não, competirá os juízes, ou a juíza, me parece que é uma juíza só, né? Na Espanha, tomar a decisão. Eu não conheço a jurisprudência espanhola para dizer em que nível tem que ser provado o vício em álcool para que esse atenuante, essa circunstância atenuante, seja considerada na pena. É importante lembrar que, assim, não sou especialista, mas imagino que todas as legislações penais no mundo possuem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes da pena, circunstâncias que são levadas em consideração para o juiz para majorar ou para diminuir a pena. Na Espanha existe essa circunstância atenuante, é uma questão de decisão política legislativa. Realmente, como bem mencionou a doutora Bianca, é difícil que um atleta profissional que tenha tido uma carreira tão extensa e longa como o Daniel Alves, que já não era um atleta jovem, já era um atleta com bastante experiência, com várias Copas do Mundo, várias competições, anos a fio em alto nível, ser ao mesmo tempo alguém com um vício em álcool. Porque normalmente os atletas, e existem atletas com vício em álcool, isso é conhecido e falado, mas muitos deles têm a carreira abreviada em função do vício, né? O álcool traz prejuízos à sua carreira. Mas aqui é o papel do advogado espanhol, tentar encontrar os argumentos, e ele buscou esse argumento por causa dessa regra específica. Já a questão do ataque à vítima tem que ser algo horroroso, né? É horroroso esse tipo de posicionamento, é horroroso alguém fazer isso, e é muito parecido com posturas de quando alguém é criticado de forma objetiva, em vez de rebater a crítica objetiva que foi feita à sua ideia ou ao seu ato, critica aquele que lhe fez a crítica, ataca quem lhe criticou, né? Esse tipo de atitude existe muito na política, existe também no judiciário, existe, quer dizer, atacar a figura do Ministério Público, a figura do advogado, a figura da vítima, a figura... Então, em vez de discutir o fato, se tenta desviar o assunto. Isso é comum, infelizmente, comum na prática. Estratégia do desvio da cortina de fumaça, né? E eu já ia esquecendo, precisava agradecer os elogios do Dr. Rodrigo ao meu avô, e a família fica muito orgulhosa dessas lembranças dos funcionários públicos a respeito da trajetória política dele. Rodrigo, para sua análise, esse aspecto final levantado pelo Dr. Montoro, né, que é muito usado na política, enfim, esse ataque pessoal, né? Olha, veja que nós estamos aqui conversando e duas coisas parece que, como dizem advogados, restam evidentes, né? Sem Estado e política e sem direito não tem sociedade. A gente pode e deve fazer a crítica à política, aos políticos,
A gente pode e deve fazer a crítica ao Supremo Tribunal Federal, alguns dos seus ministros, decisões monocráticas. Podemos, agora, a gente não pode tentar, de alguma maneira, extinguir as instituições ou a política, porque sem a política e sem o direito, a gente vive no estado de natureza. Mauro, a crítica, quando ela não é rebatida com argumentos racionais e você ataca o emissor, salvo o melhor juiz, aí me ajudem os colegas do direito, se eu estou me equivocando, né, mas tem uma lógica ad hominem, não é isso que vocês usam? Quer dizer, ao invés de refutar a crítica, refuta-se ou tenta-se atacar a trajetória daquele que faz a crítica. É muito comum, a sociedade brasileira, Mauro, ela é uma sociedade que está pouco habituada ao debate franco e aberto. Muitas vezes, nós que somos da academia, que fazemos mestrado e doutorado, eu já vi colegas que deixaram de se falar porque numa defesa de tese, alguém que está fazendo arguição pergunta lá alguma coisa e o colega toma, o orientador toma como uma ofensa a ele. Então a gente tem muita dificuldade. E aí vem aquela história assim, a crítica é construtiva. Não, crítica não é construtiva. A crítica tem por objetivo desconstruir. O que é construtivo é o diálogo após a crítica, só que ninguém quer dialogar depois da crítica, porque as pessoas se sentem ofendidas, né? E só uma coisa, a Bianca colocou um fato importante, porque a promotoria na Espanha disse o seguinte, tentando refutar a tese da embriaguez. Os vídeos de entrada e de saída do recinto mostram o Daniel caminhando tranquilamente e tudo mais. E agora tem um novo elemento que faz todo sentido na tese. Alguém que tem uma aptidão esportiva de elite, obviamente não pode ser um consumidor contumaz de substâncias lícitas ou ilícitas. Eu não tenho experiência nisso, mas das vezes que eu bebi um pouquinho mais, eu fiquei irônico, bem-humorado e com sono, apenas. Rodrigo Prando, eu vou continuar com você no próximo tema aqui para análise do seguinte: após a divulgação do resultado das eleições presidenciais de 2022, o vereador DJ Valdir, da cidade de Indiana, no interior aqui de São Paulo, gravou um áudio chamando nordestinos e nortistas de raça podre e também atacando indígenas, negros e portugueses. Eu até tenho o texto aqui, ipsis literis aqui dessa fala, mas eu não vou falar para não dar vazão a essa estupidez novamente, né? Essa fala foi postada naquele momento, após as eleições de 2022, no grupo de WhatsApp chamado Carreata Bolsonaro. O vereador DJ Valdir, foi denunciado pelo Ministério Público, condenado ontem pela Justiça Paulista por xenofobia à prisão de 2 anos e 4 meses, só que a pena foi substituída pelo pagamento de 2 salários mínimos e prestação de serviços comunitários. Rodrigo. Olha, eu não vou entrar no aspecto jurídico, porque eu não tenho domínio disso e eu não sou advogado, mas a questão é que racismo, xenofobismo, misoginia, machismo são absolutamente presentes, infelizmente, na conduta de uma parcela substancial dos brasileiros. E a depender de quem está na liderança, daqueles políticos que nos lideram, muita gente deixa extravasar aquilo que antes era contido por princípios de moralidade e de educação. Então, quando alguém, na condição de líder, extravasa isso e acha que é uma piadinha, praticamente dá vazão para que tantos outros sejam preconceituosos, como o ataque que sofreram 2 jovens numa padaria, pessoas que passam a ser agredidas. A grande questão é que é muito difícil você lidar com o preconceito, mas a educação, o diálogo, a convivência na diversidade, porque, veja, se nós pegarmos Gilberto Freire, se nós pegarmos Florestan Fernandes, se nós pegarmos grandes autores da sociologia, das ciências sociais brasileiras, eles afirmam: nós brasileiros somos brancos, índios, negros, porque é uma miscigenação. Me dói na alma. Eu que estive na Bahia, trabalhei, iniciei a minha vida como professor universitário, lá com jovens, na cidade de Paripiranga, com baianos, com sergipanos, fui muito bem recebido e eu sei o quanto dói na alma de alguém ser taxado dessa maneira, com preconceito.
foi julgado, foi condenado, obviamente que também existem os atenuantes de ser réu primário ou não, mas a gente tem que promover um ambiente de respeito, de diálogo e de igualdade. Você pode não gostar de outro ser humano, o que não lhe dá o direito de ofendê-lo, de atacá-lo, seja verbalmente ou, pior ainda, às vias de fato. A sociedade brasileira, Mauro, Marcos, Guilherme e Bianca, é uma das sociedades que mais lincham no mundo, é uma das sociedades mais violentas. Uma vez eu fiz um cálculo que se um brasileiro estivesse caminhando por São Paulo, uma pessoa que estivesse em Bagdá durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos estaria mais segura num país com guerra do que caminhando pela cidade de São Paulo, num país que chega a matar 40 mil pessoas, 60 mil pessoas e 40 mil pessoas no trânsito. Mauro, isso é uma chaga que nós temos e depende de cada um de nós, ao conversar com o nosso filho, falar, não é só uma piadinha, filho. Isso é preconceito, isso é um ataque, isso é uma agressão. Ai, a menina está vestida de forma sensual e insinuante. Que bom para ela, não lhe dá o direito de atacá-la, de agredi-la ou de tentar avançar o sinal. Eu me lembro muito quando eu estudei um período no Canadá, estava escrito assim na sala de aula: lembre-se, não é não. Se ela não quer, não faça. Se o outro não quer, não faça. Respeito e dignidade à pessoa humana. Doutor Montoro, qual é o efeito pedagógico dessa decisão aqui, no caso de condenação por xenofobia, trocar a pena de prisão por pagamento de 2 salários mínimos e prestação de serviços comunitários? Bom, isso, se chegou a esse ponto, é porque a lei facilitou nesse sentido, as atenuantes, essas coisas todas, e o vereador DJ Valdir se livrou da prisão. Mas qual é o efeito pedagógico disso tudo? Olha, o professor Cândido Dinamarco, professor aposentado de processo civil da USP, que eu tive o prazer de ter aulas e conviver em vários momentos, uma das coisas que ele e outros professores defendem é uma ideia chamada que é o escopo educação do processo. O escopo educação é que, através do processo, através das decisões judiciais, através do exercício da jurisdição, melhor dizendo, o escopo da jurisdição, do exercício, não só do processo, do exercício da jurisdição, isto é, do Estado decidir os litígios, o judiciário dá nortes, rumos, exemplos e educa a sociedade, né, ao punir práticas erradas ou ao recompensar práticas corretas. Então, este foi um caso que o vereador fez a bobagem de expressar as suas ideias preconceituosas num grupo político no qual provavelmente ele atingiu algumas pessoas. Quer dizer, um grupo carreata Bolsonaro não é composto só de pessoas idênticas ao vereador. Deveria ter pessoas de todos os tipos, raças, cores, credos e origens, inclusive nordestinos. E por isso que ele foi denunciado, né? E nessa situação, uma decisão de condenação, mesmo que a pena seja considerada branda, e daí eu não posso opinar se foi brando ou não, porque depende do que está no processo, que eu não tive acesso, mas uma pena de condenação é sempre um exemplo para a sociedade. Veja que até porque, alguns meses atrás, tivemos um outro episódio de um vereador no Rio Grande do Sul também cometendo um ato de xenofobia contra nordestinos, em decorrência de um processo de uma fiscalização que encontrou trabalho escravo, análogo à escravidão, em fazendas no Rio Grande do Sul. E esse vereador foi dizer que não era para mais as fazendas não deveriam contratar gente lá de cima, que é uma expressão horrorosa e absolutamente controversa. E esse vereador foi denunciado, e esse processo eu não sei se já terminou também, né? Mas o judiciário dar uma resposta e condenar esse tipo de atitude, e isso ser divulgado pela imprensa, faz parte desse que é o chamado escopo educação da atuação do Poder Judiciário, da jurisdição, né? Isso é muito importante, esse exemplo tem que ser realçado. Último tema do programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Guilherme Franz, o Ministério da Fazenda
cancelou a reunião do ministro Fernando Haddad com congressistas, prevista para acontecer ontem, para tratar do PES, o programa criado em 2021 para socorrer o setor de eventos e turismo dos efeitos da pandemia. O governo suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o PES, que custou 17 bilhões de reais em 2023 e no fim do ano passado, o próprio governo editou uma medida provisória que acaba com o programa. Bom, este tema liga com o primeiro lá na frente que a gente usou para abrir o programa, corrupção ou suspeita de corrupção nesse caso aqui. Certamente, a gente tem e por isso que foi importante a gente ressaltar no nosso relatório, Mauro, como também houve avanços importantes no âmbito da fiscalização e fortalecimento das instituições de controle, né? A gente viu aí uma Controladoria Geral da União que foi assumida por uma pessoa de conhecimento técnico, de atuação na área, uma equipe que tem uma atuação histórica, que tem capacidade, por exemplo, de conduzir esse tipo de análise de grandes programas e, eventualmente, identificar fraudes. O importante apesar do ministro não ter mencionado a palavra corrupção, né, ter falado em irregularidade, é importante a gente reconhecer que esses programas que foram necessários e decididos, né, no momento da emergência da Covid, por conta da própria característica, né, de terem sido pensados e implementados de forma rápida, estão sujeitos a riscos, né, adicionais de irregularidades, desvios. Então, passar um pente fino nesses programas, da mesma forma que no início da semana anunciaram também a exclusão de um número de beneficiários do Bolsa Família que estavam em famílias unipessoais, moravam nas mesmas residências. É importante passar esse pente fino nesses programas, sem, no entanto, possibilitar que isso questione a legitimidade da sua importância. Durante o governo Bolsonaro, a gente teve uma série de críticas à Lei Rouanet e outros mecanismos de incentivo à cultura, que eram baseados, muitas vezes, em falsas informações, em desvio dos próprios dados que eram oriundos desses programas. Então, não jogar a água fora junto com o bebê é importante. Então, analisar esses casos, utilizar ferramentas de cruzamento de dados, inteligência artificial, para verificar eventuais problemas nesses programas é fundamental, porque, como todos os programas de ampla escala, eles estão sujeitos a esses riscos. Sem, no entanto, deslegitimar a sua intenção e a importância de se fortalecer, nesse caso, no setor de eventos, cultura e turismo. Promotora Bianca, o programa é importante, ele socorre o pessoal dos eventos, do turismo, ainda dos efeitos da pandemia, que ainda estão por aí, né? Mas como destacou o Guilherme, é importante fazer o pente fino e entender o que é que está acontecendo em relação ao uso correto dos recursos, como ele também destacou na frase, não jogar o bebê com com a água do banho fora, né? E ao lado dessa questão da necessidade, né, de você tentar verificar o que está acontecendo em relação às despesas, existe muita denúncia em relação ao setor de eventos, setor de contratação artística, mas existe talvez pautas prioritárias. Eu acho que esse governo assumiu com uma demanda, pautas prioritárias que às vezes consomem mais tempo e recursos públicos também. E eu queria voltar um pouco para a questão da xenofobia. Eu, como uma mulher nordestina, preciso trazer esse ponto que é muito importante, porque a questão da liderança da liderança do vereador dentro de uma comunidade, no município, que eu acho que é a grande base, as pessoas vivem no município, moram nas cidades, houve muito a questão da legitimação do discurso de ódio. Nas pessoas que pensam daquelas vezes, hoje se sentem confortáveis porque existe um grupo de pessoas que pensam e querem falar aquilo da mesma forma, e sobre esse ataque alegam uma liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem um limite constitucional que você não pode, né, violar a dignidade e o respeito ao outro. Então, a liberdade de expressão ela é vista dentro do Estado democrático de direito. A liberdade de expressão não é vista dentro do sistema autocrático em que uma pessoa acha que o outro tem uma condição, uma raça inferior e você é superior àquilo, então você tenha o direito de expurgar ela e aniquilar o outro. Então, esse discurso de aniquilamento, eu não quero que você exista, né? Isso serve muito a esse discurso de ódio, e isso só existe porque existe uma liderança que propaga e existe um grupo de apoiadores que seguem.
Então, não é uma questão isolada de uma pessoa, é uma questão de uma conotação muito agigantada, né? E que a liderança deve ter isso, mas em relação à cultura, a gente precisa também se preservar, mas que a dignidade do povo nordestino não está reduzida a 2 salários mínimos, embora a condenação seja importante. Tempo do programa já esgotado, pessoal. Eu vou botar um ponto final aqui na nossa edição, agradecer a presença de todos em nome da equipe do programa Gente que Fala, é o gente do MPD que fala sempre aqui às quintas-feiras, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Parabéns aí pelas análises de todos, um abraço de todo mundo aqui da nossa equipe. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, é sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta então amanhã a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai continuar aqui na sintonia da Trianon, vem aí o Lucas Neto com o programa Melhor para a Melhor Idade, muita informação importante nesse início de tarde para você aprender, curtir e também se divertir na companhia do Lucas Neto na programação da Rádio 365. A gente volta